Professor. Não, vem. Então, vamos lá, gente. Na página 38, nós vamos fazer agora a nossa preparação para a escrita do final do conto, tá? Então, a gente ainda não vai reescrever o final do conto, tá bom? Mas a gente vai fazer uma preparação, um estudo para isso. E para isso, a gente precisa entender as partes do texto. Nós precisamos entender que um texto ele tem uma situação inicial, que é quando os personagens e a situação inicial é apresentada. Ele tem um conflito. Um conflito é algo que acontece de ruim ou algo que acontece de uma surpresa que acontece na vida daqueles personagens, tá? Ele também tem um clímax, que é algo que quando a gente fica assim, ó, esperando o que é que vai acontecer para solucionar o mistério daquele conto. E por fim, tem um desfecho, que é o final do conto, tá? Então, para a gente fazer essa escrita, a gente precisa entender que um texto, que um conto maravilhoso, ele tem todas essas partes. Então, eu vou compartilhar aqui a página 38 com vocês, tá? Do conto que a gente acabou de ler, uma tarefa relacionada a esse conto. Então, vamos lá, página 38. Todo mundo está vendo? Sim. Criando uma continuação para um conto maravilhoso. Essa vai ser uma tarefa que a gente vai fazer mais lá na frente. Está escrito o seguinte: na história que você leu, um sapateiro recebeu a ajuda de alguns seres mágicos para resolver um problema. Com isso, ele conquistou uma vida melhor. Como será que foi a vida do sapateiro e da sua esposa após receberem a ajuda dos duendes? O que será que aconteceu Muito com bom. eles? Muito boa. O que será que aconteceu com eles? Será que eles continuaram ricos depois que os duendes foram embora? Sim. Isso é a nossa imaginação que vai nos dizer. É sobre isso que você vai escrever agora, mas não é agora não, a gente vai escrever mais para frente um pouquinho. Crie uma continuação para esse conto, narrando como foi a vida desses personagens após a partida dos duendes. Então, quando a gente for escrever o nosso texto, a gente vai escrever a continuação da história deles, tá? É como se fosse um filme. Por exemplo, Frozen. Frozen não tem o final do primeiro filme, sim ou não? Sim. Aí o segundo filme é uma outra história que fala da continuação do primeiro, sim ou não? Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a continuação da história do sapateiro e dos duendes. Vai ser agora? Não, vocês vão escrever em um outro momento. Agora a gente está se preparando para essa escrita, tá? Então, vamos continuar aqui. O que eu vou escrever? Você vai escrever uma continuação para o conto maravilhoso, criando situações que revelam o que aconteceu com o sapateiro e sua esposa após a partida dos duendes. A gente vai contar uma nova história que possa ter acontecido com eles depois que os duendes foram embora. Para quem eu vou escrever? Pessoas da comunidade escolar, para o professor e para os seus amiguinhos da escola. Por quê? Porque depois a gente vai compartilhar esses textos que vocês escreveram, mostrando para os amigos de vocês, tá? Onde o texto será publicado? No livro da turma, que será confeccionado na seção Mãos à Obra. Então, mais para frente, depois a gente vai confeccionar o livro da turma, com as histórias que vocês escreveram. Mas antes disso, vamos fazer aí uma recapitulação do texto. Vamos relembrar o que aconteceu no texto. Todos na página 39. Todo mundo está na página 39? Sim. Então, vamos lá. Planejando. Então, a gente vai fazer o planejamento. Para a gente escrever uma nova história, a gente precisa saber bem o que aconteceu na primeira história. Porque ninguém conta uma segunda história sem saber a primeira, não é isso? Então, vamos lá relembrar os fatos que aconteceram na primeira história. O primeiro fato que foi perguntado aí, quais são os personagens principais dessa história? Duendes sapateiros. Os sapateiros doentes. Vamos lá. O sapateiro, não é isso? O sapateiro. Os duendes. Os Ô, duendes. professor, E mais quem? não tá passando a folha, não. Aqui.
Não dá para ver a folha. Só um minutinho, Daphne. E agora, dá para ver? Não. Todo mundo tá vendo a folha aí? Sim. Daphne, então eu acho que é a sua internet que deve estar travando. E Não, agora? professor, não. Eu não sei porque não tá aparecendo. Mas veja bem, Daphne, presta atenção. Eu vi que você já... Agora sim, professor. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Os personagens principais, vocês disseram para mim que é o sapateiro, os duendes e tá faltando outra personagem principal. A mulher. E a esposa. E a esposa do sapateiro. Não é isso? Sapateiro, os duendes e a esposa do sapateiro. Então esses são os personagens, tá? A segunda... Professor, pode colocar a mulher somente? Pode sim. Porque Tem problema não, pode botar só a mulher. Segunda pergunta, ou segundo fato que a gente precisa lembrar. Onde ocorreu a história? Foi numa selva? Não. Foi no fundo do mar? Não. Já sei, Na foi no... casa do sapateiro. Não, já sei, foi no deserto. Não. Professor, Aconteceu o aonde? celular descarregou, professor. Na casa do sapateiro. Daphne, tá aí ainda? Tô, professor, o celular descarregou. Não tem problema. Depois você vê o vídeo que eu vou botar lá no grupo. Tá certo? Tá. Se preocupe não. E aí vamos lembrar, qual é a situação inicial? A situação inicial, vamos relembrar aí que é a apresentação dos personagens e de como é a vida desses personagens. Alguém pode dizer para mim qual é a situação inicial do conto? Não tinha dinheiro. Um sapateiro honesto e trabalhador não conseguia ganhar o suficiente para sobreviver. Muito bem. Todo mundo colocou isso aí que Daphne falou? Eu coloquei praticamente a mesma coisa. Então, olha só. Pode falar, Isabelle. Ele não conseguia ganhar o suficiente para viver. Muito bem, é isso mesmo. Então, a situação inicial é a apresentação do personagem principal, dos personagens principais. Um sapateiro honesto... Só um minuto. Um sapateiro honesto e trabalhador não conseguia ganhar o suficiente para viver. É isso que acontece no início da nossa história. Pode falar, Isaac. Não tinha dinheiro. E trabalhava duro. Muito bem, é isso mesmo. Tá certo também. E aí aparece agora um conflito, algum problema que acontece na vida desse personagem principal. Que conflito foi esse, Camille? Professor, eu posso falar ou é Camille? Vou deixar a Camille falar agora que você já falou, tá bom, Daphne? Uhum. Tudo o que o sapateiro tinha no mundo se foi. E ele ficou apenas com uma quantidade exata para fazer um par de sapatos. Muito bem. Tudo que o sapateiro tinha no mundo se foi e ele ficou apenas com a quantidade exata para quê? Para fazer apenas um par de sapatos. Professor, Oi, Tainá. eu botei assim, ó. Tudo que o sapateiro tinha no mundo se foi. E ele apenas ficou no mundo ficou. Mas é justamente isso. Qual foi o conflito? Qual foi o problema que aconteceu nessa história? Cada um pode escrever da sua forma, tá? Desde que vocês digam que o sapateiro perdeu tudo que ele tinha e a única coisa que ele ficou foi com uma quantidade exata de couro, tá? Para fazer um par de sapatos. Se você botou isso, está correto. Vamos agora para o clímax. O clímax é quando a gente
está naquele momento em que é resolvido, não é? Está bem próximo de resolver o grande mistério que acontece no conto. Tá? Então, o que é que acontece no clímax? Vou perguntar agora para a Isabelle. Quando o sapateiro e sua esposa ficaram escondidos atrás da cortina. Professor, Só um minuto, Daphne. Atrás da cortina. Banheiro. Não estou ouvindo, Isabelle. professor, vou ter que sair porque descarregou aqui, não dá para escutar, não. Tá certo, meu amor. Então faça o seguinte, depois você assiste o vídeo, tá bom? Tá. Ótimo. Então vamos lá, Isabelle. Quando o sapateiro e sua esposa ficaram escondidos atrás da cortina, Eles descobriram os duendes. eles descobriram os duendes. Então, olha, o mistério foi resolvido no texto, né? Eles se esconderam lá atrás da cortina e descobriram quem era que estava fazendo os sapatos para eles, tá? E agora, vamos para a última parte, vamos falar sobre o desfecho. O desfecho é a forma como a história ela é finalizada. Joyce fez essa tarefa? Não! Isaac quer falar o desfecho? Lê alto. A mãe do sapateiro fez uma roupa para os duendes. A mulher do sapateiro fez uma roupa para os duendes e o que os duendes fizeram? Ficaram felizes Ficaram felizes e foram embora. e foram embora. Professor, em sua voz. Todo mundo tá ouvindo agora? Sim. Então, o que aconteceu aí no desfecho dessa história? A mulher do sapateiro fez uma roupa para os duendes, não é? O sapateiro fez um sapato também para eles e os duendes ficaram felizes e foram embora, não é? Então, finalizando assim, chegando ao final da história. Fala, Tainá. Eu botei. Os duendes vestiram as roupas alegremente e saíram e nunca mais voltaram. E o sapateiro teve uma vida boa. Está Uma correto. boa vida. Correto também, muito bem. Alguém quer falar também o que colocou aí no final? Mas é justamente isso. O que aconteceu? A mulher do sapateiro e o sapateiro fizeram roupas para eles, né? Os duendes ficaram felizes, vestiram suas roupas, foram embora e o sapateiro agora tinha uma boa vida. Todo mundo conseguiu finalizar? Agora vamos só pensar nessas últimas questões aí que estão na folhinha. Para a gente fazer nossa produção lá na frente, tá? A gente só vai conversar agora. O que vocês acham? O sapateiro continuou produzindo sapatos sozinho, os sapatos, ou contratou outras pessoas para ajudá-los? São coisas que a gente vai pensar. Fala, Camille. Ele fez o sapato sozinho. Pronto, então na ideia de Camille aí, ó, ele continuou fazendo os sapatos sozinhos, né? Mas também ele poderia contratar pessoas para ajudar. Segunda pergunta, os sapatos continuaram a ser vendidos com a mesma facilidade dos que eram produzidos pelos duendes? Não. Isso aí, ó, já pode gerar um conflito na segunda história, tá? Isso é coisas que a gente está pensando para o próximo texto. Então, olha, eita, tem um problema aí, ó. Os sapatos agora eles não eram vendidos pelo mesmo preço, não é? Ele não conseguia lucrar tanto. Veja que já foi criado aí um novo problema para a segunda história. Terceira pergunta. Eles tiveram algum outro problema? Sim. Que outro problema pode ter acontecido com eles? Talvez, por exemplo, não apareceram mais compradores para os sapatos deles, não é?
Ou então entrou um ladrão e levou todo o material que eles tinham. É um problema, é um conflito, não é? Então, vocês têm que pensar aí para a história de vocês. Próxima pergunta. Algum outro ser mágico ou os próprios duendes apareceram para ajudá-los novamente? Não. Não! Mas um conto maravilhoso não tem que ter um ser mágico? Sim. Sim. Então a gente não vai escrever um segundo conto maravilhoso, então a gente pode pensar agora num outro ser mágico que apareceu para ajudar. Pode ser os duendes novamente, mas pode ser também um outro ser mágico. Uma fada, uma Professor, bruxa boa. eu posso dizer o meu ser mágico? Pode, Isaac. Um rato. Um rato, olha aí que legal. Isaac usou a imaginação, é um rato que apareceu. Não Ô, é? professor, Fala, Camila. eu escolhi um unicórnio. Olha aí, Camila escolheu um unicórnio. Cada um vai pensar num ser mágico, até nos próprios duendes que apareceram para ajudar. E a última pergunta: como os personagens agradeceram a ajuda recebida? E aí vocês vão pensar numa forma que o sapateiro e que a sua mulher agradeceram esses personagens, não é? Esse ser mágico que veio para ajudá-los. Essas perguntas aí, ó, são para ajudar vocês a escrever o texto que vocês vão produzir, tá? A continuação da história dos sapateiros e dos duendes. Então, vocês respondendo essas perguntas, vocês conseguem material suficiente para produzir um novo texto, tá? Então, por isso que é um planejamento. A gente está lembrando do que aconteceu e vai botar essas perguntinhas, as respostas dessas perguntas na nossa cabeça, tá? Para criar um novo texto. Então, vou parar de compartilhar aqui. Viu? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ficou claro, não é o que a gente tem que fazer? Todo mundo conseguiu responder aí, não é? Também vi que todo mundo fez direitinho. Quem não fez ainda, dá uma olhada lá no vídeo, no grupo, tá? Vou encerrar essa gravação de hoje. Certo? Certo. Então agora, estou muito feliz de ter voltado, de ter visto todos vocês. Agradeço a todos que participaram da reunião de hoje. E não esqueçam que amanhã tem aula de novo, então participem também, tá certo? Um beijo, um abraço e um queijo. Um beijo, um abraço e um queijo para vocês. Vamos fazer a aula de recreação agora, tá certo? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.